Amém. Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, eu convido a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho que escreveu João. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. O Evangelho que escreveu João, capítulo de número 6, e nós vamos ler o versículo de número 5. Glória a Deus. Evangelho que escreveu João, capítulo 6 e versículo de número 5. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. O texto diz assim: Então Jesus, levantando os seus olhos e vendo que uma grande multidão vinha até ele, disse a Filipe: Onde nós compraremos pão para que estes possam comer? Mas dizia isso para pôr à prova, porque ele bem sabia o que ia fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não são o suficiente para que cada um deles tome um pouco. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 pequenos peixes. Mas o que é isso para tantos? Mas o que é isso para tantos? Toma o teu assento, glorificando e exaltando o nome de Jesus. Gente, eu estou muito feliz com Deus em poder retornar essa casa de milagres novamente. E eu quero estender a minha palavra de gratidão a Deus pela vida do nosso bispo Samuel Ferreira, a bispa Keila. Deus abençoe eles onde estiverem agora. Pela vida do nosso pastor Tacílio, a pastora Luciana, que passou por está recuperando, né, pastor Felipe, de uma cirurgia. Também o pastor Felipe, esse homem de Deus. O pastor Felipe passa uma paz, passa uma tranquilidade para nós. É bom estar com esse homem de Deus, né, pastora? Juntamente com a pastora, toda a família. Que Deus abençoe vocês muito, em nome de Jesus Cristo. Pastor Mike, Deus abençoe muito. E revendo aqui um amigo, pastor Felipe, pastor Noah, com a pastora Rose. O pastor Noah é uma das cabeças mais pensantes que eu já encontrei até hoje, nos Estados Unidos e no Brasil. Não é à toa que ele é um dos diretores da FLMU, uma das faculdades ali em Boca Raton. E toda vez que sento com o pastor Noah, eu pego papel e caneta, que tem coisa boa para vir. E se eu soubesse que ele vinha aqui hoje, eu tinha dado $10 para ele tomar um café, para ficar lá, para mim não... Pastor Noah, Deus abençoe o senhor. Para mim é um privilégio ministrar juntamente com o senhor, com a pastora Rose. Deus abençoe muito. A Érica, a Kelly, a minha esposa. Deus abençoe. Como é bonito esse negócio do sax, né? Pastor Gabriel, homem de Deus. Parece que quando começa a tocar o sax, os instrumentos, Deus fala assim: eu vou dar uma descida ali. O negócio é forte. Deus abençoe todas essa igreja abençoada, nossas irmãs que receberam. Deus abençoe muito. Queridos, o texto lido na Bíblia Sagrada é um texto bem pregado, ministrado por homens e mulheres de Deus. E eu gosto muito desse texto, pastor Felipe, porque esse texto que João está escrevendo, que o evangelista João escreveu, ele vem dando detalhes que outros evangelistas não deram. João, por exemplo, ele vem falando o nome de quem vai buscar o pão e o peixe. Só João dá esse detalhe. João, ele vai dar um detalhe de alguns milagres que Jesus fez na Bíblia, e outros evangelistas não colocaram na Bíblia. Só João deu esse detalhe. É só João que vai falar sobre a ressurreição de Lázaro. É só João que vai falar sobre alguns detalhes bíblicos que estão na Bíblia, mas só João escreveu. Um dos detalhes interessantes que nós vemos na passagem lida é que João está falando sobre um momento muito importante na vida dos discípulos. E aqui eu vejo que é uma grande aula, pastor Mike, de teologia
teologia, de filosofia, das grandes, as grandes escolas da vida, está inserida aqui, pastor Noah, nesse texto da multiplicação de pão e peixe. Porque Jesus, ele vai dar um ensinamento, termina o culto. Eu tenho a mente fértil para entrar nesse texto. Eu imagino Jesus terminando o culto, ele está perguntando para alguém se a irmã da cantina veio. E alguém vai dizer, não, hoje não tem pastel frito não, Jesus. Hoje não tem coxinha, esses negócios de crente gosta, né? Hoje não tem Coca-Cola, hoje não tem pizza, hoje não tem nada, Jesus. Jesus vai falar o seguinte, isso é uma ideia minha, não está aqui. Mas eu imagino Jesus olhando para Filipe, para os discípulos. Ele vai dizer assim, faz o seguinte, vai procurar comida para esse povo. Talvez Filipe, como ele era muito questionador, ele está questionando Jesus, perguntando, Jesus, onde nós vamos arrumar comida essas horas? Não tem comida essas horas, está tudo fechado, estamos isolados aqui, não tem nada aqui, Jesus, nós vamos arrumar alguma coisa. Jesus, ele está dando uma aula para os discípulos, eles não estão entendendo a aula que Jesus está dando para eles. Ele sai no meio da multidão. Eu imagino um discípulo entra pela esquerda, um discípulo entra pela direita, outro entra no meio da massa. E um sai perguntando para o povo, você tem alguma coisa de comer? Você tem alguma coisa de comer? Não, não tenho. Tem alguma coisa de comer? Não, não tenho. Tem alguma coisa de comer? Não, não tenho. Aí tem uma mãe, tem um menino, e esse menino tem uma mochilinha. Como diz lá em Goiânia, tem uma capanguinha. Vou imaginar isso com a linguagem lá de Goiás. Que tem uma capanguinha, quem sabe, do lado dele. E o discípulo está perguntando, o que você traz aí dentro? Ele está dizendo, eu tenho 5 pães e 2 peixes. Eles pegam os 5 pães e os 2 peixes. Entenda isso, gente. Isso aqui é uma chave que abre milagres, portas para 2025. Eles pegam o pão e o peixe e eles vão levar na mão de quem? De Jesus. Só que quando chega até Jesus, Jesus ele vai dizer para os discípulos, dai de comer ao povo. Dai de comer ao povo. Os discípulos estão olhando a crise. Jesus está olhando a solução. Jesus está dizendo, alimenta o povo. Os discípulos estão dizendo, Jesus, é pouco pão, é pouco peixe, é muita gente. Não dá para esse povo comer 5 pães e 2 peixinhos. É pouco recurso para muita gente. Só que eles esqueceram uma coisa. Eles não estão diante de um prefeito, de um governador. Eles não estão diante de Joe Biden, de Donald Trump, não. Eles estão diante daquele que fez os céus e a terra e controla tudo pelo poder da tua palavra. O nome dele é Jesus. O que nós aprendemos aqui? A primeira coisa, a primeira chave para o Projetando 2025. A primeira chave é a sua visão diante da crise vai dizer muito sobre você. A visão que eu tenho diante da crise vai dizer muito, Gabriel, o que eu vou ser em 2025. Os discípulos estão olhando para a crise. Jesus está olhando para a solução. Os discípulos estão vendo pouco pão e pouco peixe. Jesus está vendo a multidão sendo alimentada e ainda sobrando 12 cestos cheios de pães. Eu vou perguntar para nós, aonde está a tua visão em 2025? Será que a tua visão está na crise? Tua visão está na alta do dólar? Tua visão está na alta da inflação do Banco Americano, do Banco Central Americano? Jesus está dizendo, para de olhar para a crise. Jesus está dizendo, para de olhar para os problemas. Jesus está dizendo, para de ver notícia ruim. Para de ouvir pessimista. Para de sentar em mesa errada. Para de sentar com gente que não soma. Para de envolver com gente que não ajuda. Comece a olhar para o céu, olhar para cima. Comece a andar, comece a movimentar. Quem está dando a ordem é Ele, é o Senhor, é Jesus de Nazaré. Oh, glória! Está começando o ano, você tem pouco pão, tem pouco peixe, mas pouco pão e pouco peixe, na mão certa, com a pessoa certa, acaba gerando milagres extraordinários. Pastor, o que você quer dizer com isso? Para de levar o seu pouco pão e pouco peixe para a mão da manicure. Para de levar o seu pouco pão e pouco peixe para a mão de quem não vai te ajudar. Coloca nas mãos de Jesus. Quando vai para a mão certa, multiplica. Quando vai na mão certa, o negócio cresce. Quando vai para a mão certa, o negócio estende. Quando vai na mão certa, a porta abre. Quando vai na mão certa, a fila anda. Quando vai na mão certa, as coisas fluem. Só não flui quando leva o pão e o peixe na mão errada. Oh, glória!
Quem está comigo, diga aleluia. Jesus está dando uma aula, é a faculdade aberta. É a faculdade aberta e o reitor, professor, ele está dando uma aula para todo mundo. O nome dele é Jesus. E ele vai pegar agora, os discípulos estão olhando a crise. Jesus está vendo a solução. Por que ele está vendo a solução? João, ele é implícito aqui no texto. Porque João está dizendo, porque ele bem sabia o que haveria de acontecer. João está dizendo, ele está vivendo o presente, mas o foco dele já está no futuro. Você está vivendo o presente, mas eu vou liberar uma palavra pentecostal mais profética para nós. Enquanto você está dando glória aqui com pouca gente, Deus já está multiplicando pão e peixe onde você não foi ainda. Glória a Deus, só glória, estou sentindo Deus aqui. O Espírito Santo está falando para você. Enquanto você vai adorando no pouco pão e pouco peixe, daqui a pouco tem multiplicação chegando. Ele já sabia o que haveria de acontecer. Por que ele já sabia? Porque Jesus, ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ele é passado, ele é presente, ele é futuro. Ele é o início, ele é o meio, ele é o fim. Nem fim. Como que o fim é para quem tem começo? Ele é sempre eterno. Ele é tudo. Quem é ele? É Jesus de Nazaré. Quem sabe esse 2025? Oh, glória a Deus. Papai está falando, prepare-se para viver dos melhores anos da sua vida. Prepare, porque vai ter um momento que você vai ter pouco pão, vai ter pouco peixe, mas pouco pão e pouco peixe na mão de quem resolve gera milagre. Pouco pão e pouco peixe na mão de quem resolve, a porta abre. Pouco pão e pouco peixe na mão de quem resolve, tem milagre. Glória a Deus. Levanta a sua mão que eu vou liberar uma palavra. Oh, glória. Prepare, que a palavra é doida, mas pega ela. Compra o pudim, prepara a Coca-Cola. Para quê, pastor? Vai ter culto de ação de graças, vai ter culto de gratidão, vai ter, oh, glória a Deus. Papai está dizendo, prepare o ambiente, porque a minha presença será real em forma de milagres. Oh, Espírito de Deus. Ele pega os 5 pães e os 2 peixes, e os discípulos estão dizendo, Jesus, não dá para esse povo comer, é muita gente. Aí Jesus começa a dar aula. Ele começa com pedagogia, filosofia, começa com teologia, com tudo, com as gias da vida, com as logias da vida, vai aplicando tudo. Aí eu imagino ele pegando o pão na mão de Filipe, dizendo, Filipe, não dá não, me dá isso aqui. Simão, não dá não, me dá esse pão aqui. Me dá esse peixe aqui. E ele pega o pão, e ele não ergue o pão aos céus. Ele pega o pão aqui, está todo mundo olhando para ele, e ele vai erguer os olhos aos céus. Enquanto ele está erguendo os olhos aos céus, ele vai dar graças. Olha a chave para 2025. Por que ele está fazendo isso? Porque isso aqui é psicologia comportamental. Ele está dizendo, tem milhares olhando para mim, esse povo tem que aprender alguma coisa. O que eles vão aprender? Jesus está dizendo, eles vão aprender hoje. Dando graça pelo pouco que têm, eu coloco eles no muito que eles ainda não têm. Dando graça no pouco que eles... eu vou trazer para hoje, vou trazer essa palavra para o dia de hoje. Dando graça na casa de aluguel que você paga todo mês. Ele já está preparando a casa própria que você não tem. Dando graças pelo carro financiado que você paga todo mês. Você está dando o carro equipado que você não tem. Dando graça pela roupa que você tem. Já está preparando a roupa nova que você ainda não tem. Dando graças pelo pouco que vem nas tuas mãos. Ele está preparando muito que você ainda não tem. Dando graças do pouco, ele te coloca no muito. Ele pega o pão, pastor Noah, e alguns dizem que ele vai quebrar, alguns dizem que ele vai dividir. Não, a Bíblia não diz dividir. A Bíblia diz que ele vai repartir. Olha, isso aqui é uma chave para nós. Por que a Bíblia fala que ele vai repartir e não dividir? Porque quem divide é o diabo, e quem reparte compartilha. Quem divide separa, o que reparte gera milagre. Jesus está dizendo, milagre comigo não é divisão, milagre comigo é multiplicação. Enquanto eu quebro o pão,
ele cresce para outro. Enquanto eu quebro o peixe, ele cresce para outro. Oh glória! Papai está dizendo para alguém nessa noite abençoada aqui na Debrai sede. Papai está dizendo para você: acalma o teu coração, sossega a tua alma. Eu sou o Deus do pouco pão, do pouco peixe. Eu sou o Deus que multiplico. Oh glória! Eu vou multiplicar para o meu nome ser glorificado. Oh Espírito de Deus. Era quantos pães? 5. Era quantos peixes? 2. 5 pães e 2 peixes. Por quê? Pães de cevada. João está dizendo, pães de cevada. Por que dá detalhes específicos? Porque na época de Jesus havia 2 tipos de pães, o pão de cevada e o pão de trigo. O pão de trigo era um pão mais caro, o pão de cevada era um pão barato, era um baixa renda, era um pãozinho que quase ninguém queria. Se alguém chamasse outro para tomar um café: vamos tomar um café lá em casa? Bora, o que você fez lá? Eu fiz um pãozinho de cevada. Não, depois eu vou lá, estou ocupado agora, depois eu passo lá. Mas se ele falasse assim: rapaz, fiz um pão de trigo, está quentinho, está no jeito, está dizendo: eu já estou indo, prepara que eu estou indo para lá. Era um pão melhor, um pão gostoso, era um pão que era mais caro. Por que o pão é de cevada? E por que a Bíblia está falando que era pequeno peixe? O peixe era pequeno, não era um surubim, não era um peixe grande, não era um tucunaré, não, peixe pequeno. Se você olhar a história desse texto bíblico, você vai perceber que o peixe comum, geralmente no mar da Galileia, é conhecido como o peixe de São Pedro. Seria tilápia para nós no Brasil. Então, era como se eu estivesse dizendo: é um peixinho pequeno e é um pão barato. Só que Jesus, ele é especialista em mudar cenários, em mudar meios, em mudar situações. Ele está dizendo: o pão é barato, mas eu vou fazer ele ficar de luxo. O peixe é pequeno, mas vai vir coisa grande. Oh glória! Talvez não vai vir muita coisa nas mãos de homens, mas quando passar na mão de Jesus, prepara, porque o ambiente vai mudar, a coisa vai mudar. Oh glória! Levanta a mão que eu vou liberar uma palavra. Eu não sei como você chegou aqui na sede mundial, mas eu sei de uma coisa: tem pão para multiplicar, pastor Felipe, tem peixe para multiplicar, pastor Mike, tem pão para multiplicar, pastor Noah, tem peixe para multiplicar, pastora Rose, tem pão e tem peixe, Érica, Kelly, tem pão e tem peixe, pastor, tem pão e tem peixe, Gabriel. Prepara, porque, oh glória, enquanto você vai adorando, tem milagre sendo compartilhado em meu favor, em teu favor. Oh Espírito de Deus, você me ajuda a pregar, me ajuda a pregar. Diga comigo: só espere o tempo. Diga: Senhor, não desista. Diga: Senhor, Ele está trabalhando em teu favor. Olhe para mim. Por quê, pastor? Porque agora Jesus pega o pão e o peixe, está todo mundo olhando para Ele. Ele vai começar a dar uma ordem. Qual que é a ordem de Jesus? Organização. Milagre tem que ter organização. Não tem milagre pela porta do fundo. Não tem milagre com jeitinho brasileiro. Não tem milagre com mamãezinha me dói. Não. Milagre começa com o princípio de organização. Jesus está dizendo: faça grupos de 50 em 50, de 100 em 100. E nós vamos organizar o povo para começar o milagre. Jesus está dando uma aula para nós dizendo: comece o ano organizando. Comece o ano criando as metas. Até as minhas metas estão aqui. Nós estamos no projetando na igreja, as minhas metas estão aqui. Comece o ano projetando, escrevendo, desenhando. Comece o ano colocando Deus no início, Deus no meio, Deus no fim. Comece o ano dizendo: Senhor, janeiro eu estou começando entregando nas tuas mãos, mas eu quero ir até dezembro se o Senhor não voltar. Se Jesus não voltar, eu quero que o Senhor fique comigo até dezembro. Não tire Deus do teu projeto. Não tire Deus do teu projetando. Não tire. Sabe por que muitos projetos fracassam? Porque as pessoas estão deixando Deus no banco de reserva. As pessoas estão dizendo: não preciso mais do Senhor. Eu agora trabalho. Eu agora estou ganhando muito bola. Eu agora estou autossuficiente nesta terra. É aí que está a queda, o fracasso do homem. É tirar Jesus do centro e colocar Jesus no canto. Ele tem que estar no meio. Se ele está no nada, ele tem que estar no meio. A Bíblia diz assim: ó, aonde estiver 2 ou 3, ele estará no meio. Na cruz
Jesus estava no meio, na fornalha. Olharam para dentro da fornalha e viram mais um homem andando no meio. Oh, glória a Deus! O salmista vai dizer, ele está no meio de Sião. Se ele não estiver no meio, não tem milagre. Se não estiver no meio, não tem porta aberta. Se não estiver no meio, não tem conquista. Se não estiver no meio, não vai. Se ele não estiver no meio, é só perca de tempo no ano que você está. Oh, o Espírito de Deus. Ele pede os discípulos para organizar em grupos. E durante o processo da organização, ele começa o processo do milagre. Ele multiplica para um discípulo, e o poder de Jesus é tão grande que o pão que é multiplicado da mão dele para a mão do discípulo, da mão do discípulo vai multiplicar na mão de quem está no grupo. Né, pastor Lô? O senhor quer o rabi, é o meu rabi aqui da Flórida, vai multiplicar na mão do outro. Mas eu entendo uma outra passagem, uma palavra forte nesse texto aqui. Está preparado para pegar? Pega essa frase aqui, essa passagem que está na Bíblia. Jesus não deu poder para a multidão. Jesus deu poder para os discípulos. Quem não se submete ao treinamento de Jesus não está apto a receber o poder que ele quer dar. Eu vou para a igreja, mas assim eu estou lá. Não. Ou venho, ou como diz lá em Goiás, ou vai ou racha. Ou entrega de corpo e alma, ou tem que decidir. Nós não podemos viver uma vida meia boca, passar um ano empurrando de barriga, passar um ano dizendo, deixa a vida me levar. Não pode, crente não pode ter esse negócio. Tem que ser, sim, ou eu vou, eu não vou. Deus faz comigo ou não, Deus está comigo ou não está. Ou eu faço ou eu não faço. Jesus está dizendo, o poder é para vocês, discípulos. Agora começa a distribuir para a multidão. Só é digno do poder quem recebe o treinamento de Jesus. Porque senão, pastor, senão vira legalismo, senão vira formalismo. Começa a tirar os milagres para a tese humana. Eles fazem os milagres, ele faz o grupo, todo mundo começa a comer, vai alimentando, e aí no final todo mundo come. Jesus é onisciente, onipotente, onipresente, lembra disso? Ele vai perguntar para os discípulos, assim, irmão Gabriel, todo mundo comeu? Eles vão responder, claro, todo mundo comeu, Jesus. Sobraram alguma coisa? Jesus, sobraram. Jesus já sabe. Só que Jesus trabalha com... irmãos, evangelho, Jesus trabalha com intencionalidade. Evangelho, Jesus trabalha com, eu disse aqui, psicologia comportamental, estímulo e reação. Você age, ele reage. Você começa, ele termina. Ele só vai terminar o que você começou. Ele nunca vai terminar aquilo que você nunca começou. Ele está dando uma aula para os discípulos não estão entendendo nada. Ele pergunta, sobrou o quê? Sobrou 12 cestos. De quê? De pães. Por que sobrou de pães, não sobrou de peixe? Era 5 pães e 2 peixes. Isso aqui é uma palavra de plantação de semente, como o nosso pastor Felipe já falou aqui. Geralmente nós vamos colher mais daquilo que nós mais plantarmos no reino de Deus. Era mais pães e menos peixes. Sobraram 12 cestos cheios de pães. Quer ter uma colheita abundante em 2025? Não tenha medo de plantar daquilo que Deus está colocando nas tuas mãos do reino. Não tenha medo. 12 cestos cheios de pães. Mas tem um detalhe interessante aqui. Eu gosto da Bíblia porque a Bíblia não dá ponto sem nó. Marcos capítulo 6, versículo 52, vamos achar a senha desse milagre. Marcos 6, 52. Talvez passe batido, quase ninguém percebe isso aqui. Marcos 6, 52. Se você voltar um pouquinho, que já é que é a mesma linguagem do mesmo milagre, só que ela está no outro evangelho, que é o evangelho de Marcos, mas é a mesma situação, e Marcos vai dar essa chave. Chave de quê, pastor? Marcos 6, 52. Escuta só. Eles terminam o milagre da multiplicação de pão e peixe. Jesus olha para eles e fala assim, todo mundo comeu? Comeu. Acabou o culto? Acabou. Então faz o seguinte, entra no barco todo mundo e passa para a margem de lá.
Eu imagino os discípulos olhando um para o outro e está dizendo, peraí Jesus, mas já está tarde. Só quer que a gente passe para a margem de lá essas horas? O povo já comeu, já está todo mundo farto. Jesus está dizendo, gente, isso aqui é lindo, porque ele foi enfático. Isso aqui foi uma ordem no imperativo. Ele deu uma ordem, ele não pediu por gentileza. Jesus está falando para os discípulos, entrem no barco, está dando uma ordem. E reme até a margem de lá. Não pediu, por favorzinho, por uma ajudinha. Não, ele está dizendo, entrem no barco e rema até a margem de lá. Por que ele está dizendo isso? Vamos entender. O discípulo está com Jesus, mas não está, ele está duvidando de Jesus. Aí eles entram no barco, eu imagino um olhando para o outro. Beleza então, já que ele mandou, vamos entrar aqui, vamos embora. Rapidinho, eu conheço esse mar aqui, eu conheço como a palma da minha mão. Eu pesco aqui todo dia. Ontem eu peguei um peixe, Jesus não sabe. Vamos embora, vamos remando. Eles entram no barco e começa. Vai remando. Vai remando. Vai remando. Quando eles estão no meio do lago, a Bíblia fala que vem um vento contrário. O que é vento contrário? É você estar remando para frente e o vento te empurra para trás. Vento contrário é quando você quer ir, você quer avançar e as coisas te empurram para trás. Vento contrário vai contra o que você está fazendo. Eles estão remando e o vento é contrário. E aonde que aconteceu isso? No meio. O que a gente aprende de lição aqui? Primeira coisa, João vai dar em estádios, ele vai dar a distância entre a terra e de uma ponta a outra, vai dar algo em torno de 13 estádios, ou de 13 quilômetros de distância, multiplicando por estádios. Se eles remaram até o meio do lago, eles devem ter remado 6 quilômetros. Vamos colocar 12, de uma ponta a outra. De uma ponta a outra no mar dá 12. Se eles remaram até no meio, remaram quanto? 6 km. Eles estão no meio do mar, de noite, uma tempestade, uma ventania, o pau está quebrando no meio do mar. Eu imagino eles perguntando, gente do céu, eu não vi essa tempestade, vocês viram essa tempestade? Não. Jesus, será que viu essa tempestade? Não. Vamos continuar remando, vamos remando. Eles estão no meio do mar, remando. Eles olham para a terra e não conseguem ver ninguém. Não, gente, vamos ser sinceros. Quem é que consegue enxergar alguém a 6 km de distância? Eu não consigo. Para piorar, quem consegue enxergar alguém a 6 km à noite? Piorou. Quem consegue enxergar alguém 6 km de noite, de 6 km de distância à noite e pior, no meio de uma tempestade? Ninguém. Eles estão olhando para a terra e não conseguem ver nada. Mas eles olham no meio da tempestade, remando. Aquele negócio, o barco quase vira. Estão remando, eles olham para o meio da tempestade, eles enxergam um fantasma. Eu te pergunto, desde quando o crente acredita em fantasma, gente? Desde quando o crente acredita em fantasma? Pastor, o que você quer dizer com isso? Tem tempestades na sua vida que se você não vigiar, você acredita em qualquer coisa que aparece na sua frente. Tem luta na nossa vida que se a gente não vigiar, se mandar a pessoa comer excremento de galinha para ele voar, ele come, porque ele está tão perturbado emocionalmente que a luta tira a paz dele. Eles estão olhando no meio da tempestade, estão vendo fantasma. Não era fantasma, era quem? Era Jesus. Só que tem um detalhe, antes de Jesus chegar até o barco, Jesus está em terra. Jesus mandou eles entrar no barco, mas Jesus ficou em terra. O texto de Marcos vai dizer que e vendo-os fadigados a remar. Quem que viu? Jesus. Quem viu eles como? Fadigados. Por que está falando fadigados? São níveis de cansaço. O cansaço é um nível, fadigado é outro nível, estressante é outro nível. Eles estão fadigados, quase entrando no nível de estresse. Jesus está olhando eles de longe. 6 km Jesus está olhando para eles e está dizendo, parece que eles estão fadigados. Eu vou lá ajudar eles. Jesus começa a andar sobre as águas e vai andando sobre as águas. Enquanto ele vai andando, os discípulos estão olhando e achando que é fantasma. Não era, eu preciso dizer isso aqui. Talvez eu não vim pregar para todo mundo, mas eu vim pregar isso para alguém nessa noite. Papai está falando para você, cuidado
cuidado, porque eu vou vir de surpresa do jeito que você não espera. Eu vou trazer a resposta do jeito que você não espera. Oh glória, a resposta da tua oração não vai vir do jeito que você espera. E não é fantasma, sou eu chegando com a solução para a tua vida. Será que você recebe essa palavra em nome de Jesus? Eles estão dentro do barco. Jesus vem vindo, andando sobre as águas. Eles olham para Jesus e vai ver que é Jesus. Aí eles acalmam. Quando eles acalmam, Jesus vai dar um up neles, vai dizer, sou eu. Não tem mais, o que vocês têm? O que é isso? Fica tranquilo. Aí vem a senha. Oh glória. Aí vem o password. Qual é, pastor? Marcos 6,52, está aí. Que é a chave. Olha o que o texto vai dizer. Marcos 6,52. Pois eles não tinham entendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Vamos voltar à memória rapidinho, fazer uma retrospectiva do texto. Jesus chama eles e fala assim, ó, dá de comer ao povo. Ah, não tem comida, vai procurar no meio da multidão aí. Ah, achei um menino com 5 pães e 2 peixinhos, me dá o pão aqui, vou dar graças. E quando ele está dando graças, o povo, eles não estão entendendo nada. O discípulo está meio que voado. Jesus está percebendo que eles estão voados. Eles estão assim, será que é ele mesmo? Sabe a dúvida? Sabe aquele momento de dúvida que às vezes até você passa? Quando você ora e Deus não responde. Quando você clama, parece que o céu está de bronze. Quando você chora, parece que as coisas não acontecem. É esse momento. É esse momento. Jesus está olhando e está dizendo, ele está pensando, imagina Jesus pensando. Eles não entenderam nada do milagre dos pães. Tá bom, eu vou tratar com eles de outra forma. Entra no barco. Geralmente Deus nos coloca em algumas situações para nos dar um tratamento. Quando nós estamos num ambiente de milagres, mas não estamos entendendo o milagre. Nós precisamos tomar cuidado porque se a gente não vigiar, a gente se torna um batedor de ponto em culto. E o batedor de ponto em culto sabe que hora começa, que hora termina, quem canta, quem prega, sabe de tudo da liturgia organizacional. Mas ele não consegue entender do ineditismo de Deus. Jesus, sabendo isso, ele vai dar uma experiência para os discípulos. E geralmente as experiências que Deus dá para nós, para quebrantar o nosso coração, mexer no nosso caráter, alterar a nossa personalidade, por mais que ele respeite, mas ele mexe. Mexer no temperamento, alterar a rota. Geralmente nunca vai vir numa sombra, água fresca e água de coco. Geralmente vai vir dentro de alguns barcos da vida que ele te coloca. E o Espírito Santo diz ao teu coração na noite desse dia, não é para você voltar com o barco. Continue remando. Pastor, eu não estou aguentando. Continue remando. Lembra do episódio do pão? Ele está levantando os olhos. E não é o pão. Por que não levanta o pão, mas ele levanta os olhos? E ele dá graça. Ele está ensinando para nós, hoje aqui, lá naquele tempo. Ele está dizendo para aquela multidão, a graça está dando graça do pão com pão para matar a fome de quem tem. Era a graça apresentando a graça para multiplicar o pão daquele que já era o pão para matar a fome de quem tinha. Ele estava dizendo para nós assim, olha o que ele estava ensinando para nós. Se você focar no pão da terra, você tem fome. Mas se você focar no pão do céu, você nunca mais terá fome. Ele está dizendo, se você focar naquilo que os homens te dão, você vai ter necessidade. Mas se você focar naquilo que a graça te dá, você nunca vai ter mais ausência de necessidade. Ele está dizendo, eu sou a graça que te basta. Eu sou a graça que você precisa. Eu sou a graça que os homens não têm. É a graça dando graça. É o pão orando pelo pão. É a vida, oh glória a Deus. Será que você está entendendo essa palavra? Jesus está dizendo para você nesta noite, fica tranquilo que tem hora que
você não entende, mas sou eu trabalhando no meu formar. Oh, Espírito de Deus. E ele dá ordem, os discípulos chegam do outro lado, e quando o barco chega do outro lado, começa a turnê de milagres de Jesus. Quer fazer milagres. O coração é quebrantado, eles vão entender o milagre dos pães, eles vão entender a entrada no barco. Mas Jesus vai dar uma grande lição para nós, e eu termino aqui para a gente entender esse texto. A lição que Jesus está dando é, primeiro, quando você entrar no barco, nunca retroceda. Ele está dizendo para nós, por que o barco, a tempestade veio no meio? Porque o meio define o que você quer da vida. Olha aqui o meio desse púlpito. Aqui é o meio. A mesma distância que tem para a direita e a mesma distância que tem para a esquerda. A mesma distância que os discípulos tinham para voltar, eles tinham para concluir. A decisão sempre vai ser nossa nos momentos de crises da vida. Ou você volta ou você continua. Jesus está dizendo para nós entendermos algo. Quem deu a ordem para os discípulos entrar no barco? Jesus. Ele está ensinando para nós. Vai ter luta na sua vida, que você vai passar alguns momentos de crise. Não é porque você é desobediente, é porque você obedeceu a minha palavra. Foi ele que deu a ordem. Ele não disse, você está em pecado. Não. O imperativo da ordem foi dele. E Jesus está ensinando para nós. Aprenda a entender que momentos de pouco pão e pouco peixe é o melhor momento para criar ambiente de milagre na sua vida. Ele está dizendo para nós, vai ter momentos que a maré vai estar soprando contra, vento contrário. Vai ter momentos que a crise vai bater na porta, vento contrário. Vai ter momentos que você vai dizer, Senhor, por que o Senhor me abandonou? Se Jesus, que era Jesus na cruz do Calvário, ele teve um vácuo de um silêncio, que ele vai dizer, Deus meu, por que me abandonaste? Se Jesus, que era Jesus, sentiu solidão na cruz, por que eu e você às vezes não podemos sentir? Ele está ensinando para nós, acalma o teu coração. E a palavra de Deus essa noite para a tua vida é, tranquilize a tua alma. Porque enquanto você vai orando e vai clamando, ele está multiplicando o pão e multiplicando o peixe. Eu não sei se você está pegando e entendendo essa palavra, mas 2025 não vai ser mais um ano, vai ser um ano da colheita abundante na sua vida. Ah, papai, pastor, me explica melhor, vou te explicar melhor. Eram quantos cestos? Eram 12 cestos. Cheios de quê, pastor? Cheios de pães. Pega isso que eu já vou terminar. Eram 12 cestos, meu Gabriel, cheios de pães. Por que 12? Figuração profética para os dias atuais. Por que 12, pastor? Quantos meses tem um ano? 12? Por que pão? Porque pão é alimento. Era Jesus dizendo, para cada mês do ano eu tenho um cesto para a tua vida. Eu tenho um cesto para janeiro, fevereiro, março, maio, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Mas o que tem dentro de cesto? Tem pão. Pastor, mas eu queria picanha. Eu queria Coca-Cola. Eu queria a costela. Não, é pão. Por que pão? Porque quando o povo estava no deserto, Deus mandou mandar aquele pão que veio do céu. Na oração do Pai Nosso, Jesus disse, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E porque está sobrando pão no cesto, ele está dizendo, todo dia vai ter alimento, todo dia vai ter suprimento, todo dia vai ter provisão, todo dia vai ter providência. Será que você pode ficar de pé adorando comigo? Oh glória, o Deus do milagres, ele não vai deixar faltar pão, não vai deixar faltar alimento na tua vida. Oh Espírito de Deus, eu te pergunto, quem é você no meio da multidão? Quem é você no meio da multidão? Quem é você? Será que você está no grupo dos 50 que está lá no fundo? Ou você é um dos discípulos? Talvez você é um daqueles que está perto de Jesus. Mas de vez em quando bate a incredulidade. De vez em quando bate um desânimo. De
vez em quando você ouve gente que não deve. E ouvir gente que não deve fora do propósito que você tem só te faz voltar para trás. Ouvir gente que não deve dentro do propósito que Deus te colocou só atrasa o processo para o resultado do propósito. E às vezes o Espírito Santo vem dizendo para nós: eu preciso te colocar num barco. Para quê? Para moldar teu coração. Para quê? Para quando? Para 2025. Porque se o seu coração não estiver preparado em 2025, o que vier na sua mão vai passar batido. Você não vai entender que a graça fez um milagre da graça, multiplicando o pão, para o pão da vida alimentar uma multidão de famintos. Eu quero te convidar a vir aqui na frente no altar. Você pode vir aqui na frente? Eu quero... Posso, pastor Felipe? Posso? Vir aqui na frente? Isso. Nós vamos orar juntos aqui no altar. Pastor, por que eu tenho que ir no altar, pastor? Então pega essa chave. Vale, ímpio passa. Vale, crente passa. Vale, qualquer um passa. E altar, pastor? Altar é para quem decide mudança. Altar é para quem decide mudança. Coloca a tua mão no teu coração. Eu quero orar por você. Feche os teus olhos. Por um minuto fale com Deus. Por um minuto fale com Deus. Senhor, renova a força deste homem e desta mulher. Ó Deus, reforça a força deste homem e desta mulher. Revigora ele, revigora ela, Jesus. Talvez esse homem, essa mulher chegando aqui pensando: eu não sei como vai ser meu ano, eu não sei o que eu vou fazer este ano. Mas Jesus está dizendo para você: eu vou multiplicar o pão, eu vou multiplicar o peixe, eu vou multiplicar na tua vida. Vai sobrar cestos de pães, vai ter notícia para contar, vai ter milagre para contar. Pede o testemunho, pede a oportunidade para testemunhar. Deus está trabalhando. Enquanto você vai adorando, Deus está trabalhando. Ele já sabia o que haveria de acontecer. Senhor, nós te damos graças por mais uma noite na tua presença. Pai, visita os teus filhos nesta noite. O nosso mês de janeiro, fevereiro, eu não sei qual é o mês que estamos orando nesta noite. Mas visita para os teus filhos. Aqui tem homens que veio, ó Pai, mulheres que veio. E nós conseguimos enxergar apenas o exterior, mas o Senhor consegue enxergar todas as coisas. Vai no profundo, no oculto desse homem e dessa mulher. E ouve o clamor dele e dela nesta noite. Entra com ação de respostas. Que o teu nome seja glorificado. Que haja manifestação de curas e milagres. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abra sua mão direita. Eu vou profetizar na sua mão direita. Abra sua mão direita. Eu profetizo cesto de pães. 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 Eu profetizo multiplicação na sua vida. Eu profetizo que ainda pelos próximos 90 dias haja cura, milagres, poder e transformação. Vai, vem comigo isso. Por um minuto isso. Enquanto você adora, o Pai trabalha. Enquanto você adora, Deus trabalha. Enquanto você adora, Deus trabalha. Enquanto você adora, Deus trabalha. Cadeias são quebradas. São os por glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E o vento forte não vai roubar a nossa fé. Devolver aqui de direito. Vamos selar essa palavra, me ajuda a selar ela. Isso. Fala comigo, Senhor. Eu creio. Diga, eu creio. Eu saio daqui
meu milagre na minha vida, na minha casa e na minha família. Agora diga com autoridade, diga: o Senhor já multiplicou no meu ano, na minha casa e na minha vida. Se você pode, aplaude adorando, volta para o seu banco glorificando, volta exaltando.